Olá, mais uma vez, Marcelo Munduruku. Eu venho trazer hoje para nós aqui um debate que eu tenho recebido algumas sugestões de alguns conhecidos na cidade, até em algumas aldeias aqui do município de Juara, em relação religião nas aldeias, né? A religião sempre esteve presente nas comunidades indígenas desde os primeiros contatos, né? Desde a época do descobrimento. Todo mundo sabe disso, é um processo histórico do nosso país. E com os povos aqui da nossa região não foi muito diferente. O povo Munduruku, por exemplo, teve há mais de 100 anos, né, já foi os primeiros contatos que teve foram com os jesuítas, né, franciscanos de origem europeia, né, do segmento da alemães, que teve esse contato com os Munduruku até por uma questão de aproximar os Mundurucus indígenas, né, da região hoje conhecida como Mundurucã na época, hoje a região conhecida como região tapajônica. A religião sempre esteve presente, né, a católica. Só que hoje, né, a religião que está adentrando de maneira muito bem forte nas comunidades é a religião católica, ou a religião evangélica, né? Existe, assim como a católica, as evangélicas estão me trazendo alguns impactos, né? Impactos positivos, impactos negativos, tudo é impacto, né? De alguma maneira que algo que adentra dentro de um ambiente que traz uma mudança repentina, uma mudança de uma hora para outra dos comportamentos das pessoas, da maneira de falar, vestir e se comportar, e até se aproximar com as outras pessoas, isso é impacto, né? Então, esses impactos eles vêm trazendo as coisas positivas e negativas. Eu vou aqui colocar alguns pontos, né, que eu coloco como os pontos que eu coloco como positivo e alguns como negativo. Os pontos, vamos aos pontos negativos. Primeiro, né, a gente sabe que esses impactos têm trazido algumas mudanças no comportamento da cultura dos povos indígenas. É claro que tanto a religião católica quanto a própria FUNAI trouxe certos costumes para os povos indígenas e que, com o decorrer do tempo, com a mudança das políticas, eles se saíram das comunidades, deixando essas comunidades sem preparo, de alguma maneira, de um preparo social para o impacto social que tem entre a sociedade não indígena e os povos indígenas. Não teve mais esse intermédio tanto da Igreja Católica em algumas aldeias e também aqui de Juara, né? Também a FUNAI deixa de dar o suporte, né, que vinha dando em questões de transporte e até de estrutura das comunidades. Hoje as comunidades têm as suas associações que têm esse papel que a FUNAI desenvolvia, assim como a FSPI também desenvolvia, e agora essa criação dessas instituições, as ONGs indígenas, fazendo parceria com os municípios, com a prefeitura, tem feito esse papel de dar suporte nos convênios de produção, comércio, etc. E no decorrer desse processo, né, as comunidades ficaram descobertas com a ausência tanto da FUNAI, né, com a logística que tinha, e a ausência de representante religioso que tinha nas comunidades, ficou um espaço aberto, né? Algumas mazelas da sociedade entraram na comunidade e as comunidades ficaram à mercê dessas mazelas que adentraram na comunidade, como alcoolismo, etc., né? Alguma desses pontos aí que veio acontecer, né? E nesse caso, o que sobrou? Sobrou apenas as religiões evangélicas que estão dando esse suporte, já é um lado positivo, por causa que os indígenas estão sem nenhum apoio emocional, um apoio psicológico, até as questões das tradições foram colocadas de certo ponto no terceiro plano, com a mudança da saúde, né, da saúde específica, através da secretaria, que teve algumas mudanças também, interferiu na saúde mental dos indígenas, e aí teve a necessidade de uma nova visão, um novo entendimento de mundo, um novo entendimento de espiritualidade para as comunidades poder sair desse problema social, interfamiliar, até de família mesmo, né? Esses são os lados positivos que a igreja evangélica está preenchendo esse espaço,
né? Agora o que fica a pergunta? O que será do futuro das comunidades indígenas se continuarem seguindo a religião evangélica, assim como seguiram também a religião católica, né? Essa é uma preocupação que a gente começa a indagar, por causa que o futuro é incerto, porque uma vez que nós deixamos de praticar uma religião que é tradicional e passamos a usar a religião católica, tivemos algumas consequências de perdas, né, de valores e perdas de comportamento. Como é que vai ser também se acontecer com a igreja evangélica? Quais as percas que nós vamos ter também? Eu fico pensando que talvez há uma discórdia em relação a esse ponto de vista, por causa que para as pessoas que estão doutrinadas na religião, né, que eu já tenho estudado tanto na religião católica e eu tenho aprofundado um pouco sobre as demais religiões evangélicas, que eu não tenho praticado a religião evangélica, apenas a católica. Mas eu tenho muitos parentes que têm essa prática e eu percebo assim que eles entendem como um grande avanço, né? Isso vai muito do ponto de vista. Em relação à cultura, né, aí entramos em outras águas. Por que acontece? A palavra cultura, ela vem transcrever um pensamento de que vamos cultuar. É por isso que a igreja evangélica usa a palavra culto, né? Vamos fazer um culto, diferente da católica que fala missa, né? Cultuar significa vivenciar, colocar em prática uma vivência. E na cultura indígena, no ato de cultuar, o indígena cultuar seu pensamento, né, ele cultua, né, os rituais, cultua a partilha, cultua a território, cultua a sua vivência em comunidade, a sua vivência em família. Então a palavra cultura significa praticar aquilo que se vivencia no dia a dia. Todos os dias tem aquela prática. E na igreja evangélica ela usa a palavra culto porque cultua a sua crença, cultua o seu acreditar no Deus, no ser supremo, né, criador do céu e da terra e tudo mais. Né? Não é muito diferente da igreja católica, que ela usa a palavra missa como um sentido de missão de pregar o evangelho, missão de levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, etc. e tal, assim como está nas Sagradas Escrituras. Mas o que preocupa para a gente como professor? Preocupação internamente, porque quando a gente se identifica como indígena, como os valores das tradições indígenas, a gente fica se perguntando como vai ser as tradições daqui para frente. As tradições de colocar aquilo que todo ano acontece, a prática do timbó, a prática da caça, a prática da pesca, a prática tudo que aquilo se repete ano após ano se torna uma tradição, que é tradicional, né? Esse é o conceito que tem sobre tradição, né? E essa tradição tem garantido, desde a Constituição de 88, tem garantido para os indígenas seus territórios para colocar em prática justamente a cultura, o ato de cultuar a pesca, o ato de cultuar a vivência, né? E a tradição, ano após ano, ela se repete. A tradição de cultuar a pesca, a tradição de cultuar a caça e assim sucessivamente. Com a prática da Igreja Católica, foi diminuindo essa prática em alguns pontos. Alguns foram até determinado ponto, outros não. O que vai se diminuir ainda mais agora com a prática da religião evangélica, porque há regras, né? Cada igreja tem uma doutrina, e a doutrina da igreja evangélica, elas são bastante pontuais. Por ser pontuais, é claro que vai suprimir algumas práticas que os indígenas têm e que na época que eram os católicos, na época dos carmelitas calçados, na época dos missionários e jesuítas, né, tudo para ele que não era prática, que não era normal, uma prática do ser humano, era coisa do demônio, né? E isso tem transcorrido nas comunidades indígenas, que tudo aquilo que não é praticado, que não é normal, né, visto para ele como uma coisa normal, é coisa do demônio. Ou seja, todas as práticas, a maioria das práticas indígenas foram demonizadas a partir desse ponto de vista da doutrina, tanto católica quanto evangélica. E hoje não está sendo diferente esse ponto de vista. O problema é que a gente não encontrou, os indígenas, as lideranças não encontraram uma alternativa que pudesse sair desse dilema. Ou fica sem religião evangélica,
ou se perde nas mazelas adentrado na nossa comunidade, ou fica na igreja, na religião evangélica e perde algumas outras tradições. Ou seja, nós estamos num universo sempre de perda. Se nós escolhemos um lado, nós perdemos o outro. Se nós escolhemos do outro, perdemos o outro lado e aí ficamos num beco sem saída. Qual seria a nossa alternativa? Fica aqui essa pergunta. Porque as tradições que garantem, as práticas culturais que garantem o direito aos territórios, que garante a repasse e até garantia de educação específica diferenciada, assim como saúde, né, entre outros ganhos que a política indigenista garante para as comunidades indígenas hoje e que já estão praticando a religião evangélica, assim como foi praticante também da religião católica, né? E hoje essa preocupação que adentra, principalmente a gente que tem conhecimento sobre a realidade dessas comunidades, fica com essa visão. O que será do futuro das comunidades de Juara, comunidades indígenas, mediante toda essa imposição da religião, do modelo político, do modelo de desenvolvimento econômico, do modelo de cultura? Então, fica essa pergunta para nós aqui, essa reflexão, né? Existe uma proposta, né, em todos os sentidos, sentido religioso, sentido econômico, sentido social, e aí o indígena fica bombardeado, a nossa juventude fica bombardeada de visões de mundo, que cabe a cada um de nós se dedicar a conhecer, estudar de maneira muito antropológica todas as questões indígenas para poder escolher um lado. E escolher um lado significa eu perder o outro. Hoje, com a política politizada, né, no nosso meio, e aí fica essas propostas, né, quais são as propostas de política que favorecem aos comportamentos indígenas, às políticas indigenistas? Qual é o modelo de desenvolvimento mais apropriado ou próximo do ideal das comunidades indígenas? Fica essa pergunta para cada um de nós e fica imaginar qual vai ser o nosso caminho percorrido daqui para frente. Há indígena que consegue viver nas comunidades indígenas, não consegue viver fora da aldeia. Há indígena que não consegue, que consegue viver nos dois universos, tanto na aldeia quanto na cidade, mas porém não se sabe até que ponto, né, esse comportamento é seguro. O fato é que nós estamos, de certa maneira, nós não temos nenhuma perspectiva de garantia no que se diz respeito à cultura, no que diz respeito a direitos, no que se diz respeito à maneira do modelo previsto para as comunidades indígenas, o que tem essa imposição. E no outro vídeo eu vou falar um pouco sobre a imposição do sistema econômico, né, que também está sendo um momento de bastante pressão principalmente para as lideranças indígenas hoje. Se era difícil ser liderança antigamente, hoje é muito mais ainda, porque os argumentos são muito mais palpáveis, muito mais... as pessoas têm mais ferramentas de convencimento hoje do que tempos atrás. E esse é um perigo muito grande, porque a maioria dos indígenas não estão preparados para esse modelo de desenvolvimento que está sendo imposto hoje. Então, é outro momento para a gente colocar outro vídeo aqui para a gente refletir nesse momento de reflexão aqui e trazer esse pensamento para nós que estamos assistindo, para você que acompanha esse canal, está assistindo o nosso ponto de vista. Fico agradecido por ter ouvido até esse vídeo até o final, e quem sabe a gente podemos estar por aí trocando algumas ideias, né, trocando alguns pontos de vista nesse quesito. No mais era isso, até a próxima.